E me diz, quais cidades tu acha, tu diz assim, essas cidades não pode faltar no roteiro, tem que visitar. Então, assim, cidades imperdíveis no Canadá, sem dúvida. Vancouver, que é lá na costa oeste, que foi onde eu comecei há 11 anos atrás a levar grupos e estudantes. Calgary, mais ali na parte central, onde, fazendo Calgary, né, a gente pode fazer Banff, com Lake Louise, que ali tu faz justamente as Rocky Mountains, que são as montanhas rochosas, que são famosas e tem uma infraestrutura bem legal para receber o turista. O Winnipeg, seguindo, tem Regina também, que é Regina, é uma cidade também que tem muitos atrativos históricos, grandes universidades. Edmonton, que aportuguesando Edmonton, né, que é uma cidade que está super em alta. Muitos brasileiros até que estão indo para o Canadá para morar estão optando Edmonton pela qualidade de vida e pelos custos, que nesses grandes polos como Vancouver, Calgary e Toronto, o custo de vida está ficando mais elevado. Então Edmonton é a menina dos olhos, assim que eu digo, do Canadá nesse momento. E seguindo para a costa leste, sem dúvida alguma, Toronto, que os habitantes lá falam Toronto. A gente no início, what? Sorry, mas é Toronto, que tem uma influência francesa, mas ainda mais inglesa, né? Tanto que o inglês é mais falado em Toronto. E depois a gente seguindo ali para a região de Montreal, Quebec City, até mesmo Ottawa, que é a capital, ali já tem uma influência mais francesa. Primeiro que o Canadá, ele é um país que eu caracterizo ele como único, porque ele traz a praticidade americana, porque os Estados Unidos é muito prático, é tudo fácil, autoatendido, aquelas estradas maravilhosas. Também tem no Canadá, um pouco menor do que nos Estados Unidos. E mistura aquele jeito europeu, mais erudito, mais cult. Então, juntando esse mix, dá o país que é o Canadá. Então ele mistura isso tudo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à 7ª temporada do Turismo Cast MB. Essa temporada é uma temporada muito especial. A gente vai receber vários convidados para falar sobre destinos internacionais. Hoje eu tenho o prazer de receber o Vitor, da Vitor Travel. O Vitor já está há mais de 21 anos no mercado, já visitou diversos países e ele está aqui hoje para conversar com a gente sobre o Canadá. Vitor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Fábio. É uma honra, uma alegria fazer parte desse programa que eu já acompanho há tanto tempo. Já assisti sobre Turquia, sobre cruzeiros, os motorhomes, e hoje estar aqui presente é uma alegria muito grande. Que bom, obrigada pela presença. Bom, vamos falar sobre o Canadá. Me conta, o que tu acha desse destino? Quais foram as tuas experiências, cidades, tempo de viagem? Fala um pouquinho pra gente o que tu tem para dizer sobre o Canadá. O Canadá, Fábio, é um destino encantador, que para mim, há alguns anos atrás, eu tô há 21 anos no turismo e com o Canadá eu trabalho há mais ou menos uns 11. Então, antes do Canadá entrar na minha vida, ele não existia muito. Eu sabia da existência dele, mas eu não trazia para o meu dia a dia, porque como eu trabalhei muito e até hoje com os Estados Unidos, para mim o mundo terminava ali. Depois de Nova York já não tinha muita coisa, lá depois de Los Angeles, enfim. Então o Canadá eu nunca trazia, até nem oferecia para os meus clientes. Era os Estados Unidos e ponto. Uma amiga minha se mudou para Vancouver, né? E ela era psicóloga aqui em Porto Alegre, e quando ela chegou em Vancouver, ela via que às vezes os turistas, até mesmo estudantes, chegavam lá sem aquele carinho de ser bem recebido por um brasileiro, e ela criou uma agência lá. E ela me convidou, Vitor, vem pra cá pra conhecer. E eu pensei, mas Canadá, quando? Daí a gente às vezes cria algumas desculpas, porque não me despertava aquele interesse. Mas olha como são os destinos da vida, né? Eu entrei no sistema, achei uma tarifa aérea com valor super bom, e eu disse, olha, por que não? Me lembro, na época foi com a United, via Houston, comprei o bilhete e só avisei ela. Amiga, tô chegando aí, tal dia, me recebe. Ela me recebeu e me apresentou, naquela ocasião, Vancouver,
me apresentou também em escolas de idiomas, porque o Canadá também é super famoso nessa parte de estudo de idiomas e até colleges. E sabe quando acontece, Fábio, assim, ó? Abre o horizonte. Abre o horizonte. Eu comecei a ver as oportunidades e comecei a entender um pouco mais desse país. E me diz, quais cidades tu acha, tu diz assim, essas cidades não pode faltar no roteiro, tem que visitar. O Canadá, ele é muito grande, né? Em população, não. População, ele é pequeno. Mas em área, ele é o segundo maior país do mundo. E isso, assim, eu até demorei para entender, porque realmente ele pega uma parte lá do Polo Norte, né? Que pertence ao Canadá. Então, ele tem algumas cidades principais justamente mais próximas da fronteira com os Estados Unidos, porque ali o clima também é mais ameno. Então, assim, cidades imperdíveis no Canadá, sem dúvida. Vancouver, que é lá na costa oeste, que foi onde eu comecei há 11 anos atrás a levar grupos e estudantes. Calgary, mais ali na parte central, onde, fazendo Calgary, né, a gente pode fazer Banff, com Lake Louise, que ali tu faz justamente as Rocky Mountains, que são as montanhas rochosas, que são famosas e tem uma infraestrutura bem legal para receber o turista. Winnipeg, seguindo, tem Regina também, que é Regina, é uma cidade também que tem muitos atrativos históricos, grandes universidades. Edmonton, que aportuguesando Edmonton, né, que é uma cidade que está super em alta. Muitos brasileiros até que estão indo para o Canadá para morar estão optando Edmonton pela qualidade de vida e pelos custos, que nesses grandes polos como Vancouver, Calgary e Toronto, o custo de vida está ficando mais elevado. Então, Edmonton é a menina dos olhos, assim que eu digo, do Canadá nesse momento. E seguindo para a costa leste, sem dúvida alguma, Toronto, que os habitantes lá falam Toronto. A gente no início, what? Sorry, mas é Toronto. Que tem uma influência francesa, mas ainda mais inglesa, né? Tanto que o inglês é mais falado em Toronto. E depois a gente seguindo ali para a região de Montreal, Quebec City, até mesmo Ottawa, que é a capital, ali já tem uma influência mais francesa. E até mesmo, Fábio, não sei se alguém assistiu aquela série da Annie with an E, que foi uma série que aqui no Brasil foi bem conhecida, que é uma história canadense, como nós temos aqui no Brasil as histórias do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim. No Canadá tem a história da Annie, né, a Annie de Green Gables, que é justamente lá da ilha do Prince Edward. Então, Charlottetown, Avonlea, que são os locais onde a série se passou, também tem um apelo turístico bem interessante. São menores, né, pequenininhas, mas que tu consegue sentir muito aquela influência, nesse caso mais inglesa do que francesa, porque a ilha, né, o inglês ali foi muito mais aflorado, mas assim, locais encantadores. Então, tu vê, ó, a gente sai de Vancouver, um país enorme, com tanta diversidade, com tanta coisa legal. Sim, isso é bem importante, né? As pessoas saberem que o país é muito grande e se tu for visitar, tu precisa concentrar realmente naquelas principais cidades, que foram essas que tu citou. Deixa eu te perguntar também, quantos dias tu acha, não conheço o Canadá, nunca fui, quantos dias tu acha que é o mínimo para poder conhecer pelo menos o básico, vamos se dizer assim, para dizer, não, eu fui e visitei os pontos mais importantes? Eu diria, Fábio, o seguinte. Primeiro que o Canadá, ele é um país que eu caracterizo ele como único. Porque ele traz a praticidade americana, porque os Estados Unidos é muito prático, é tudo fácil, autoatendido, aquelas estradas maravilhosas. Também tem no Canadá, um pouco menor do que nos Estados Unidos. E mistura aquele jeito europeu, mais erudito, mais cult. Então, juntando esse mix, dá o país que é o Canadá. Então ele mistura isso tudo. Então quem quer ver história encontra, quem quer ver tecnologia também encontra, porque as grandes cidades como Vancouver, Montreal e Toronto faz lembrar, olha como a gente relaciona com os Estados Unidos, faz lembrar Nova York, por exemplo. Sim, cidades mais modernas. Mais modernas, com as pessoas caminhando nos centros históricos. Prédios, e tal. Né, monumentais, monumentais, observatórios, aqueles que tem vários, né? Como então, tem cidades estilo europeia também. Como tem cidades menores, até um exemplo, Kelowna, que é uma cidade no interior de British Columbia,
que é onde é Vancouver, os vinhos lá, é como se fosse uma Serra Gaúcha, né? Lindo. Então, para quem quer apreciar Whistler, também no interior de British Columbia, que tem umas estações de esqui maravilhosas, é considerado uma das melhores fresh snows do mundo, que é a neve fresca para quem quer esquiar. Mas respondendo a tua pergunta, Fábio, o Canadá, como ele é muito grande, o nosso passageiro, ele tem que eleger aonde ele quer, se ele quer conhecer mais a costa leste ou mais a costa oeste. Porque se for fazer as duas costas, no mínimo 15 dias. Tá bem. Porque pra gente conseguir explorar pelo menos Toronto, Montreal, Ottawa, Quebec City, e depois seguir para a costa leste, provavelmente de avião. Tem como fazer de trem com a Via Rail, que é bárbara, mas demanda mais tempo. Então, se nós formos trabalhar só com a costa leste, por exemplo, Montreal e arredores, um roteiro de 10 dias tu consegue ter um aproveitamento muito legal. Né? Aqui na IBB vocês têm vários roteiros, né, Fábio, que fazem circuitos. Exato, e várias opções, né? Por isso, como tu disse, costa oeste, costa leste, os dois juntos, tem roteiros até de 21 dias. Sim. Então, tudo depende da disponibilidade e do objetivo, né? Exato. Dá para fazer os dois? Dá, mas tudo tem que ver quanto tempo o cliente tem disponível, a questão de investimento, porque realmente é um país que só um voo de Toronto para Vancouver são quase 5 horas de voo. Sim, então tem que longa, organizar. né? É longa. É aquele voo que eu digo, como eu fui para o Canadá, acho que fui umas 18 vezes. Quando a gente chegava em Toronto, muitos anos eu fui com a Air Canada, praticamente todos os anos. A gente chegava em Toronto, o voo 10 horas e pouco. Quando a gente pegava o voo de Toronto para Vancouver, era o voo que nunca chegava. Então eu sempre falava pro grupo. Se multiplica o número de horas, Se multiplica. Eles olhavam, nossa, mas não chega mesmo, né? Mas chega no final. Não, sim. E deixa eu te perguntar outra coisa. Tem alguma experiência, algum passeio, algum ponto que tu diga, não, isso aqui, independente do número de dias que a pessoa tenha para fazer o país, ela não pode deixar de fazer? Então vamos lá. Toronto. Imperdível fazer a CN Tower, que é clássica, né? Como falar, vou a Paris, vou a Torre Eiffel. Sim, fazer a CN Tower, caminhar pelo centro de Toronto. Lá existe uma considerada, fazendo analogia de novo com os Estados Unidos, tem uma Times Square em Toronto, que é na Yonge Street com a Dundas, que tem os letreiros, e ali é muito legal. Inclusive, tem que tomar o café do Tim Hortons, porque a gente é muito acostumado, né, tanto a indústria dos filmes a tomar o Starbucks, né, como o Diabo Veste Prada fez aquela propaganda até os dias de hoje, mas lá em Vancouver, no Canadá, Vancouver, Toronto, enfim, tomar o Tim Hortons, que é um café canadense. Eu particularmente acho mais gostoso do que o Starbucks. E ele tem várias opções também de candies e, enfim, tu pode fazer uma refeição muito legal. Então é o café canadense. Então isso seria imperdível. E indo lá para a costa oeste, Vancouver e região, Whistler. Quem vai a Vancouver, vá a Whistler, que é uma cidade de aproximadamente umas 2 horas de Vancouver. No caminho para nas Shannon Falls, depois eu te mando as fotos, Fábio, pra gente divulgar, que é lindo. E também fazer um local chamado Grouse Mountain, que é uma montanha em Vancouver, onde tu tem uma vista da cidade incrível, mais de 1.000 metros de altura, e para chegar até lá a gente vai com uma gôndola, que é como se fosse, eles chamam lá a gôndola, que é como um teleférico mesmo, tipo o Pão de Açúcar, do bondinho de Pão de Açúcar, onde dentro vão 50 pessoas e tu vai vendo Vancouver de cima. E lá tu tem restaurante, com vista panorâmica, quem quer esquiar, no caso, se for no período de janeiro, do inverno. No verão, avistar os ursos que estão lá, que tem uma reserva ecológica. Porque os ursos no inverno ficam dormindo, hein, e não acordam. Olha que coisa bárbara. Então, assim, o Canadá é bárbaro. E a região central, imperdível, quem quer conhecer aquele lago maravilhoso, que é Lake Louise, que a água, ela é azul mesmo. Sim. Fruto dos sedimentos que vem, né? Mesmo. É de verdade. Eu peguei a água, assim, fiz, é mesmo. E lá tem hotéis, né, Fábio, maravilhosos, desde o Fairmont, Lake Louise, que é um hotel... É uma experiência imperdível, lindo, né? Ele é todo clássico, tanto que ele é um hotel que ele foi reformado, essa estrutura, mas eles mantiveram
a decoração clássica desse Fairmont. E ele é uma rede maravilhosa, Sim. mas ele tem tarifas muito interessantes, viu? E nem que seja uma noite, né? Que a pessoa vá para poder viver essa experiência, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam levando experiências com passeios. Mas também existe uma rede hoteleira muito grande em todos os países do mundo que também oferecem experiências em loco, experiências ali mesmo. E o Canadá, como a gente, né, tá vendo aqui, tem experiências de janeiro a janeiro, parte inverno, primavera, outono e verão principalmente, que muitas vezes as pessoas acabam fugindo um pouco dos países, né, da América do Norte na época do verão, em questão de temperatura, mas oferece atrativos incríveis, né, que as pessoas podem aproveitar e ter todas as experiências, independente da idade, acredito, né, é um país que oferece experiências para todo tipo de idade, além da parte Sem de dúvida. estudo para, né, adolescentes, ou também a parte de esqui, tem para todos os públicos, todos os bolsos e todas as idades, né? Eu acho que assim, nós enquanto empresários, agentes de viagem, né, do setor de turismo, acho que a gente tem que trazer cada vez mais o Canadá, sabe, para nossa é um país prateleira. pouco conhecido, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Exato. né? A procura é muito pequena ainda. Sim, eu acho que tem muito potencial, tem muitos atrativos culturais, tecnológicos. Ele, como a população é menor, nada lá é muito lotado. Sim. Assim, as coisas fluem Funciona. rapidamente. Tem trânsito nas grandes cidades? Tem, mas não é um trânsito comparado ao de Los Angeles, né, que é um trânsito enorme. Então, assim, é um país muito lindo, muito acolhedor. Lá, eu, como levei muitos anos adolescentes, aconteceu já de um esquecer uma carteira num metrô e a gente encontrar, sabe, ainda existe aquela educação do povo. Se tu te bate numa pessoa, às vezes a pessoa diz, I'm sorry, sabe? Sim. E as coisas realmente funcionam. Lá é tudo muito organizado, a comida é muito boa, é um mix, né? Tanto que a comida típica, lá o poutine, que é super simples, a gente acha o poutine é todo elaborado, mas basicamente é batata frita com molho de carne, queijo, coalho, e é bem gostoso esse mix. O fish and chips, que também vem da cultura dos ingleses, o ice wine, que é o vinho específico assim para tomar quando tá frio e é muito gostoso, né? Então, e o maple é aquele xarope que a gente coloca nas panquecas, que às vezes a gente pensa, isso é um mel? Não, ele é um syrup, né? Que é o xarope, e o xarope de maple, porque maple é a folhinha do Canadá, que a gente fala aqui plátano, né? Mas lá não, lá eles é o maple. Então é muito gostoso, tem balas, sorvete de maple e até uma das sorveterias mais famosas do Canadá, Cows, tem que visitar porque é feito com a origem, né? Era lá da Anne Whitney, com as vacas leiteiras do Gilbert, que produzia o leite, que depois deu origem ao queijo de Avonlea e depois o sorvete. Então, assim, é muito interessante. Tudo tem uma história no Canadá, dúvida. E eles gostam de trazer isso para o turista também. Isso é muito importante, né? É um país com todas as culturas, então isso atrai, né, de todos os modos. Tanto visita, alimentação, né, parte estrutural. Bom, Vitor, obrigada. Fico bem contente de ter participado aqui com a gente, ter trazido todas essas tuas experiências. Sempre é bem válido para a gente, né, desmistificar um país, mostrar as belezas e aquilo que ele oferece. Então, te agradeço de coração. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Esse é mais um episódio do Turismo Cast. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe e comente. Até mais.